Sim. Aí me veio esse sentimento no coração. Sabe o que Deus perguntou para mim? Quando eu estava me indagando sobre isso daí? Segura aí, tá sentada? Estou. Segura aí. Segura aí. Sabe o que Deus falou para mim? Onde que eu errei para Satanás levar 1/3 do céu? Fala pessoal que acompanha o nosso Instagram, Portais Eternos. Quero aproveitar e já te convidar para você ir lá no nosso YouTube. Já somos mais de 80 mil pessoas lá no YouTube do canal Portais Eternos. Pessoal, hoje eu vou dar uma palavra para vocês. Eu vou comentar aquele caso de Vila Velha. Meio por cima, eu não vou comentar o caso em específico, mas me chamou muita atenção. Porque o que aconteceu naquele caso? Um jovem, filho de pastor, o pai era pastor e era médico. E segundo o jornal da região, esse jovem, ele simplesmente ceifa toda a família e ele tomasse aquela atitude. Será que os pais erraram? É realmente culpa dos pais? Ou foi o jovem que, usando do seu livre-arbítrio, usando da sua própria vontade, foi lá e ceifou a vida dos pais? Quem errou? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui nessa noite que vai chocar muita gente. Eu vou trazer algo que veio ao meu coração que vai chocar muita gente. Vocês vão se espantar com o que eu vou dizer. E eu tenho certeza que você nunca ouviu o que eu vou falar aqui em lugar algum. Quando um jovem daquela idade ceifa a vida de toda a família, mata os pais, sempre fica aquela pergunta, né? Quem errou? De quem que é a culpa? O que faltou? Sempre fica, né? Aí eu vou falar para vocês aqui nessa noite algo que vai chocar bastante. Eu vou trazer essa pergunta. Irmã Edith, vamos bater um papo aqui comigo? Irmã Edith, pede aí para entrar. Aí eu vou te adicionar aqui nesse bate-papo comigo. Clica aí, participar da live. Aí eu vou aceitar aqui, você vai entrar para bater um papo comigo. Irmã Edith Cipriano, lá de São Paulo, pessoal. Entra aí, vamos bater um papo. Opa! Edith Melo Cipriano. Ô, Abençoado. Ô, amado, um tempinho, hein? Faz um tempinho, hein? Que prazer falar contigo. Prazer falar contigo. Tá me ouvindo bem? Estou sim, irmão, estou sim. Estou te ouvindo bem. Fico feliz de falar contigo. Sabe que eu vou falar um negócio hoje? Aqui na live, eu já comecei a dar uma pincelada a respeito, o pessoal que está assistindo a gente. Eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar muita gente. Vou contar rapidamente, que não sei se a irmã acompanhou. Em Vila Velha, um jovem, está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Estou. Em Vila Velha. Só não estou te vendo. Não está me vendo? Não. Por quê? Eu estou te vendo e estou te ouvindo. Só um minutinho. Coisa, como diz o pastor, coisa ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Mas olha, ao vivo é assim. Eu estou te vendo e estou te ouvindo, ó. Deixa eu te botar a parte do assunto que eu quero falar hoje. Em Vila Velha, um jovem, mais ou menos, acho que 20 anos de idade, ele matou o pai e a mãe. Aí eu te mando mensagem. Sim. Ele eu matou a vi, eu vi a família. Você viu, né? Não é o caso de Valinhos, não. É lá em Vila Velha. Por quê? Isso. De Vila Velha é diferente, porque o pai é pastor e médico. Aí, irmã Edith, fica aquela pergunta no ar, né? Que todo mundo faz. Quem é que errou? Onde que está a falha? Para um jovem que provavelmente frequentava a igreja ou frequentou uma certa época, né? Você via que ele tinha conhecimento de Bíblia? Você via, irmã Edith? Sim. Você viu que ele tinha conhecimento de Bíblia, que ele escreveu 666, bem no Apocalipse 12, quando a Bíblia fala do dragão, que é o diabo,
Ele Isso. fala da mulher que é a igreja, né, na perseguição. Você via que ele tinha um conhecimento, ele tinha um certo conhecimento bíblico. Então ele não fez aleatório. Verdade. Fica essa pergunta. E eu tenho certeza que você vai dar a mesma resposta que eu dei até ontem. Até ontem eu dei essa mesma resposta. Aí eu te pergunto, irmã Edith, quem que errou? Se alguém errou nesse caso. Olha, irmão, no meu ponto de vista, no meu ver, os pais não erraram. Os pais, eles educaram ele conforme a Bíblia diz, ensina o teu caminho ao seu filho que deve andar e ele não se desviará. Mas como hoje em dia, muitos não levam o que o ensinamento de um pai e de uma mãe, que seja da igreja, eles não estão levando a sério. Porque se levasse como nós levamos, que nem minha mãe, a minha mãe, que era evangélica, e através dela nós fomos salvos em Cristo Jesus, e vindo para esse caminho, e estamos até o dia de hoje, né? Minha mãe partiu para a glória e eu estou aqui. Olha, eu não vejo que foi o erro de pai ou de mãe que levou o ensinamento a esse rapaz tirar a vida deles. Não vejo dessa forma. Porque eu fui ensinado o caminho que eu devia andar, servir. Meu pai era duro de coração, mas nem por isso a gente deixou de amá-lo até a partida dele. Então, nesse caso desse rapaz tirar a vida do pai e da mãe, por causa, sabe Deus, do mistério, o porquê só dentro dele que ele levou com ele, que deixou desvairou a vida do pai e da mãe. Olha, sinceramente, não foi um mau ensinamento, não. Foi um ensinamento... Irmã Edith, sabe que no YouTube Sim. Eu tava vendo, eu achei um vídeo a respeito, né? Aí eu vou falar alguns comentários que teve. Uns falam assim, faltou oração. Outros escreveram assim, faltou jejum. Faltou isso, faltou aquilo. Aí eu tava pensando sobre o assunto, né? Aí me veio um pensamento no coração que eu vou compartilhar aqui e talvez vai servir de luz para muita gente, o que eu vou falar aqui vai surpreender muita gente. Foi uma revelação que me veio ao coração. Mas antes, irmã, deixa eu ler o versículo 3, o 4 e o 5 do livro de Judas. Eu vou ler aí para eu embasar o que eu vou falar, para eu dar um norte para aquilo que eu vou falar. Livro de Judas, Sim. Versículo 3, 4 e 5. Está escrito assim, Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Você vê aqui que o Judas está falando sobre a salvação de todos. Tive por necessidade de escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Então ele está falando para a gente lutar. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e nosso Senhor. Olha o que ele está falando, que entrou algumas pessoas más no meio do evangelho, que a gente vive pregando para esse tipo de gente, mas esse tipo de gente não quer converter. Ele não quer se converter. Verdade. Eles querem desculpar, eles estão tendo lucro com o evangelho. Aí o versículo 5 fala assim, mas quero lembrar-vos como a quem uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus livrou o povo do Egito, mas mesmo assim o povo não queria crer, teve que matar o povo. Ao 6, falou da terra, agora vai falar do céu, E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então a Bíblia está falando aqui de gente que se rebelou na terra e Deus destruiu. Aí, irmã Edith, aqui que está o cerne que eu quero comentar aqui, nesse bate-papo. Eu falo porque eu li os comentários do YouTube, mas a gente fala, poxa, a gente sempre responde a mesma coisa, faltou oração, poxa, o cara era pastor, não sei como é que estava a vida espiritual do pastor,
Mas o menino provavelmente cresceu na igreja. Então por que Com Satanás certeza. entra, que nem entrou lá, e destruiu, ceifou toda uma família? Sim. Aí me veio esse sentimento no coração. Sabe o que Deus perguntou para mim? Quando eu estava indagando sobre isso daí? Segura aí, tá sentada? Estou. Segura aí. Segura. Isso que Deus falou para mim. Onde que eu errei para Satanás levar 1/3 do céu? Faltava jejum para Deus? Não. Faltava oração para Deus? Deus precisava orar para alguém? Não. Olha que profundo, irmã Edith. O que fez Satanás desviar do céu? E levar ainda com ele, irmã Edith, 1/3 dos anjos do céu. Dos anjos. Olha que reflexão profunda, né? Deus perguntou para mim, onde eu errei para o Satanás se desviar e levar 1/3 do céu. Olha Verdade. que profundo, Edith. Profundo. Olha que coisa profunda. Ó, que a Bíblia fala aqui em Judas sobre o povo de Israel. Primeiro ele começa a falar sobre a igreja atual dele lá. Falou, vocês estão preocupados com algumas pessoas, mas essas pessoas entraram aqui no Evangelho só para deturpar. Elas não querem salvação. Aí depois ele vai e relembra o povo do Antigo Testamento. Ó, Deus fez uma terra para eles que mana leite e mel e o povo rejeitou. Viu todos os milagres possíveis. O povo não quis saber de Deus. Não quis. Não. Aí ele foi mais profundo. Judas foi mais profundo. Voltou lá no céu. E falou dos anjos caídos. Verdade. Quando o profeta, irmã Edith, vai falar com Samuel, e o Samuel quer quebrar o galho do Saul, do rei Saul. Ah, sim, foi. Verdade. Isso aqui que Deus fala. Falou, ó, eu já rejeitei ele. Não adianta, você quer quebrar o galho dele. Ah, ele é evangélico, ele vai na igreja, ele é pastor, ele é missionário. Mas ele não tem nada a ver com a minha obra, ele não quer saber de mim, ele só quer se autopromover. Comenta aí, irmã Edith, onde Deus errou? O Satanás saiu do céu. Não errou em nada, né? Tudo foi perfeito. Ele se contaminou em si próprio, né? Porque não foi feito criação. Mas Deus, lógico, outro dia na pregação foi falado sobre isso, né? Sobre Deus, quando Satanás vai até Jó, e Deus fala, né, sobre Jó, e pergunta para ele, né, o que você veio fazer? Ele veio passear na terra, rodear a terra e passear por ela. E aí fala de Jó, eu prestei atenção nessa pregação, porque Satanás, a imensidão do amor de Deus é tão grande, é tão infinito, que Deus podia ter destruído ele. Então não foi a má criação do Pai, não foi a má formação de Deus, porque quando jogou ele, poderia não, eu estava pensando nisso, porque Deus não o destruiu, mas o amor dele é infinito e Deus não quis provar para Satanás que ele é um Deus destruidor, como muitas pessoas pensam, como muitas pessoas acham que Deus é destruidor, ele pode. Não, Satanás fez o que fez, levando 1/3 dos anjos do céu, e Deus poderia tê-lo fulminado. Sabe como é o nome disso? Deus é um Deus justo. Se Deus criou o livre-arbítrio, ele não pode passar em cima Ele é um Deus santo, ele criou o livre-arbítrio. Irmã Edith, quando é que a gente vai entender? Quando é que a gente vai entender que às vezes os nossos filhos não querem a salvação? Às vezes os nossos irmãos não querem a salvação. Às vezes aquela pessoa que frequenta a igreja há anos, tá nem aí pro evangelho, leva uma vida no erro, ela não quer a salvação. Isso daí chama livre-arbítrio. Aquela conversa do João Calvino, dos discípulos de João Calvino, que fala, é Deus que escolhe quem vai ser salvo. Livre-arbítrio. Deixa eu falar uma coisa. Como é que pode ser predestinado alguém que está na terra aí para o céu, se quem estava no céu como o diabo caiu do céu?
Como é que tem garantia de salvação um predestinado? Ele é predestinado à salvação. E o diabo que morava no céu? Por que ele caiu de lá? Então, esse negócio de predestinação, isso é conversa fiada. É conversa fiada, porque... Deus não fez robô, Irmandite. Ele fez pessoas com livre arbítrio, livre escolha. Verdade. Eu escolhi me salvar. Eu escolhi que o Senhor me salvasse. Mas no meio da minha família, o meu pai não quis, né? Minha mãe foi para a glória, era missionária ativa mesmo. Mas o meu pai, mesmo nos 45 anos, quase 50, meu pai não quis. Alguns irmãos meus não quis, teve um que morreu e disse que preferia não servir a Deus. Então o irmão falou uma coisa certíssima e corretíssima. O livre-arbítrio é o que vai te levar a Deus ou não. Porque muitos não querem. Hoje em dia acham-se qualquer pretexto para entrar no céu de qualquer jeito. Não entrará na casa de meu pai sem santidade, ninguém verá a Deus. Não tem jeito. O Satanás achou que ele nunca ia sair do céu. Ele morava no céu. A gente não foi para lá ainda. Ele achava que ele fazendo o que ele queria, querendo ocupar o lugar de Deus, ele ia morar no céu para sempre. De jeito nenhum. Deus ama. Não. Deus ama todos. Deus ama todos. Eu sempre dou exemplo da mãe que tem um filho. Eu sempre dou exemplo, Irmandite, da mãe que tem um filho que está preso. Ela continua amando o filho, mas o amor dela não tira ele da cadeia. É verdade. Deus ama o próprio diabo, o próprio Lúcifer, mas o amor de Deus não tira o diabo da prisão eterna. Deus não podia ter destruído, hoje, consumido ele com os anjos, mas não. Do amor dele ser tão infinito, tão grande, tão assim, que eu fico extasiada, porque até comento, por que Deus não? Porque ele é um amor infinito em justiça, né? E o livre-arbítrio, Satanás preferiu, né, descer. Como o irmão perguntou. Sim, pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, pode terminar, irmão, para eu não perder eu ia dar outro exemplo agora, para cair das pernas. Por isso que eu falo, a Bíblia a gente tem que ler. A Bíblia não foi um livro feito para ler, a Bíblia está escrito para você examinar ela. Examinar. A gente lê de qualquer jeito e não examina. Você quer que eu dê um outro exemplo? Eu vou dar um exemplo de Deus aqui na Terra. Irmã Edith, vou fazer uma pergunta. Onde Jesus errou para o Judas ter desviado? Na mesma coisa que o pai dele não pensou que Satanás pudesse. Faltava jejum para Jesus? Não. Faltava oração? Não. Faltava palavra? Ele era a própria palavra, né? Porque a gente é a própria palavra. Nós temos uns jargões evangélicos que é o seguinte, ó. A gente fala assim, tá faltando um jejum e oração para esse menino, tá faltando não sei o quê. Ele desviou, ele morreu, ele suicidou, porque faltou jejum, faltou oração. São jargões que a gente usa. Porque é verdade. Não faltou para Judas jejum e palavra. Não faltou a presença de Deus. O que o Judas fez foi agir com o livre-arbítrio. Judas escolheu no coração dele, ele assentou no coração trair Jesus. Satanás assentou no coração querer ser melhor que Deus. Foi uma escolha de Satanás. Eu tô liberando essa palavra aqui, irmã Edith, porque tem muitas pessoas presas. Falam, meu filho se perdeu. Minha irmã, meu parente se perdeu, morreu e foi sem Deus. Se liberta disso. Esse seu parente, ele é um indivíduo. Ele tem livre-arbítrio. Deus nos fez assim. Ele escolheu, se liberta dessa opressão de ficar, será que minha mãe se perdeu? Será que fulano se perdeu? Se liberta disso. Porque o próprio Satanás, o próprio Judas, que andaram com o próprio Deus, eles andaram com Deus, eles não andaram com a gente, não.
eles tiveram o exemplo Foi do mesmo. próprio Deus e escolheram perdição Verdade. eterna. Escolheram. Pois é. Eles não querem. Hoje nós vemos, né, as pessoas dando desculpa para tudo, né? Temos desculpa para tudo. Eu mesmo estou com um filho que está fora e eu chamei ele para a verdade esses dias. A quem estiver ouvindo, quem vai ver a live, eu falei com ele: filho, volta para Jesus, acha o caminho. Simplesmente ele me respondeu, irmão, que não quer. Mãe, eu estou bem assim. E como o irmão falou, muita gente está nesse caminho do livre-arbítrio, de não querer ir. Irmã Edith, Mas tem gente dentro da igreja que está desviado. E como? Bastante. Infelizmente. O diabo estava no céu, irmã Edith. Irmã Edith, está sentado? Não tá aí? O diabo estava no céu, e estava desviado. Verdade. Estava desviado. O Judas, irmã Edith, ele frequentava a igreja que Jesus era o pastor. E estava desviado. Né? Meu Deus. Você entendeu por que a Bíblia a gente tem que examinar ela? E parar de sofrer. E parar de sofrer, porque sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele sofria muito com essas coisas. E a gente tem que se libertar disso. O apóstolo Paulo, ele pregava num lugar, vinha um falso profeta e falava uma lorota lá, o povo caía. Aí ele ficava sofrendo, aí ele escrevia nas cartas: eu passei aí, fui pastor de vocês, tal. Ele ficava doido com isso daí. Então a gente tem que se libertar disso daí. Sabe o que a gente tem que fazer? Sabe qual que é a nossa parte no Evangelho? É ser exemplo. Viver o exemplo do Evangelho para as outras pessoas, como o Paulo disse. Nós sermos a carta de Cristo. As pessoas querer ler a gente e falar: opa, o exemplo desse camarada aí é bom, vou seguir. Mas se não seguir também, nós nunca vamos ser melhor que Jesus, porque Jesus foi o exemplo para Judas e Judas não quis. Com certeza. O exemplo. Com certeza. Com certeza. Então nós temos que ser exemplos e, como, né, eu vejo na própria família mesmo, né? Que foram nascidos do ventre, apresentados acima da cabeça pelas mãos dos pastores, né? E por nada gostaram do mundo e ficaram no mundo e estão indo para o mundo. Eu chamo para a verdade, venha para Cristo, volte, ache o caminho de volta. Mas as pessoas, meus próprios, estão como se fosse no Egito. E é porque eu não ensino? É porque eu não chamo para a verdade? É que eu não digo que Jesus está às portas? Você deve se arrepender dos seus maus caminhos e voltar a servir a Deus? Sim, eu falo, mas o coração não quer. O coração, que nem esse jovem fez isso, ninguém realmente vai saber o que exatamente aconteceu, por que ele fez aquilo, se os pais o atormentavam, que nem a Bíblia fala em Provérbios, que os pais também não devem aborrecer os filhos, né? Dão aquele conselho. Tem conselhos para todos em Provérbios, né? Até para não aborrecer os filhos não aborrecer os pais, mas teus pais também. Então, esse filho não dá para saber, porque como ele matou os pais e se matou, como saber o que foi realmente que aconteceu? Quem estava certo, quem estava errado, quem fez a coisa acontecer daquela forma, porque teve que haver um motivo terrível para esse rapaz fazer uma coisa dessa, né? Tirar a vida dos pais e se tirar a própria vida, quer dizer, o homicídio com o suicídio, né? E tudo ele tinha aprendido, talvez tivesse participado de todas as coisas da igreja, mas o que adiantou? Do que adiantou, irmão? Ele tirou a vida, perdeu a vida, e não tem um juiz vai ele vai... Não, todos três, não se sabe o porquê, mas a razão aqui não é o porquê, é o ensinamento que foi dado. Não matarás, e nem tirar sua própria vida, porque a vida pertence ao Senhor Deus, e o Senhor Deus é o único que pode tirar a vida. Exatamente. Né? Então eu tenho... Amém, fala.
vou partir agora para o encerramento, para a live não ficar grande, para a gente conseguir salvar ela, para depois a gente compartilhar. Qual que era a ideia quando te chamei para esse bate-papo? É justamente deixar esse recado para as pessoas que estão vivas. Você que está vivo, tem sido exemplo, tem pregado o evangelho, descansa em Deus. As pessoas à nossa volta, elas são dotadas de livre arbítrio, livre escolha. Pessoas que estiveram do lado de Deus, Satanás esteve do lado de Deus e escolheu a perdição. Judas andou com Jesus e escolheu a perdição. Então você que está me ouvindo nessa noite, você que ouviu as palavras da irmã Edith, seja livre, tenha um coração livre, se liberta dessa cadeia de querer ser o Salvador do mundo. O Salvador do mundo já morreu na cruz, o nome dele é Jesus Cristo e ele já ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Glória Nós não a Deus. somos o Salvador do mundo. Glória a Deus. Que o seu coração fique tranquilo. Essa oração que eu estou fazendo aqui no final, você vê que eu estou fazendo de olho aberto. Como a Bíblia diz, eu estou profetizando de olho aberto. Em nome de Jesus. Estão em cadeia. Em nome de Jesus, seja livre dessas cadeias. Seja liberto dessa possessão de querer ser o Salvador do mundo. O Salvador do mundo é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Seja exemplo, sim, do Evangelho, sim. Mas saiba que as pessoas têm livre arbítrio de escolher. Se elas não querem, não vai ser por falta de ofertar, porque a gente tem ofertado, verdade. Né? Tem. Quantos anos, né? Tem ofertado. Tem ofertado, tem falado, tem chamado para vir para Cristo né? E é uma batalha que a gente não vai desistir, lógico, vamos até ao arrebatamento e vamos continuar falando, pregando o evangelho, falando, trazendo as pessoas para perto de Deus, né? E é isso que Deus quer, para saber. Satanás não foi destruído, porque Deus não tem prazer nem na destruição, mas ele continuou querendo fazer o mal, né? O livre-arbítrio dele e de pessoas que hoje estão na terra, que defamam, falam tudo, né? Que nem faz em 2 Timóteo, que o irmão deixou, capítulo 2, sobre todas aquelas coisas ruins. As pessoas não têm que ser assim. As pessoas não têm que ser assim. Elas não têm que ter toda aquela avareza, tudo que não presta. Não é para isso. Deus é Deus de vida com abundância e uma eternidade maravilhosa. Por que não escolher esse caminho de chegar lá? O mundo só vai levar lá a Satanás, vai levar ao poço, no fundo do inferno, né? Como ouvir meu próprio filho, eu falo para as pessoas, não vá por esse caminho de dizer, mas eu estou bem assim. Como está bem assim? Não tem como estar bem fazendo mal. Não tem como estar bem se destruindo, se autodestruindo em depressão, em lugares ocultos, fazendo tudo errado. Não. Verdade. Tem o Senhor Jesus para salvar essa vida, né? E não aceitar nenhum tipo de coisa que não te leve a Cristo ou a Deus. Amém, minha irmã. Que o Espírito Santo ilumine o coração dos nossos, né? Do nosso. Deus abençoe. Fique com Deus, tá? Obrigado por ter participado comigo aqui. Nossa, mano, amei. A primeira vez, viu, assim, eu fazia no rádio e não tinha visão, mas agora, né, a gente acaba, Deus vai preparando momentos melhores. Nós conversamos essa semana e vai ser mais frequente aí, essas lives graças nossas. A Deus. Amém. Vamos aqui, então, comendo aqui da Bíblia aqui mais e mais para Deus chegar ao coração dessas pessoas e elas aceitem Jesus, vão querer ir para o céu, servir a Deus em espírito e verdade, para que eu seja salvo, não ficar nesse mundo nem ser destruído, porque mais cedo ou mais tarde, ou mais próximo do que pensa, ele vai ser destruído. E triste, né, para aquele que ficar, né, esperando, eu estou bem assim. Como eu estou bem assim? Sem Jesus, você nunca vai ficar bem, jovem. Ou jovem, moça que estará ouvindo essa live, que verá. Só Jesus. Só Jesus é o caminho. E em breve ele vem, essa é a nossa bendita esperança. Muito rápido, a gente sente.
Amém, irmã Dite, fica com Deus. Manda um abraço pessoal aí. Amém. A paz seja contigo, irmão. Amém. Amém. Amém.